Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Vamos à nossa palestra dessa noite. Será conduzida pela nossa irmã Maristela Santos, nossa irmã aqui presente. O tema da palestra é gratidão às mães. Nossa irmã Maristela, trabalhadora do Lar de Teresa e do Centro Espírita Leon Denis. Maristela, por favor. Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a essa casa, em onde encontramos corações tão queridos, né? Somos sempre muito bem acolhidos, todos nós, pela casa de Frei Luiz. O tema é gratidão às mães. Confesso que no início eu pensei que fosse uma tarefa mais fácil escrever esse estudo. Diga-se de passagem que foi muito mais difícil que eu imaginei, em virtude do universo que essas mães representam nas nossas vidas, né? Mãe, falar de mãe não é tão simples, né? E como nós estamos sempre muito sintonizados em todos os trabalhos, eu pude, com esse universo maternal, compreender um pouco mais o poema do saudoso gaúcho Mário Quintana, em que tem como título Mãe. Ele nos diz assim: mãe são 3 letras apenas, a desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Realmente menor do que Deus, porque isso é uma ocupação, né, hierárquica. Deus está no topo, mãe está assim, sabe? Assim um pouquinho abaixo de Deus, porque a mãe é aquela que pode abraçar o filho, beija o filho, bota ele de castigo, briga, bota para estudar, abraça de novo, dá bronca de novo. Então, ela pode. Quando pergunta, você está pensando que você é Deus? Quase Deus, ela é a mãe, né? É um carinho diferente. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 890, nos ensina sobre esse amor materno, né? Como um imenso amor que as mães possuem, uma verdadeira missão, colocado como dessas maiores missões. E que a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles, e esse amor persiste, olhem bem, pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, sobrevivendo mesmo à morte e acompanhando o filho até o além-túmulo. E isso é uma grande verdade. Inúmeros relatos nos livros, né, que a doutrina espírita nos possibilita, das mães que vão buscar seus filhos, trabalhar pelo seu resgate nos planos mais difíceis que eles se encontram após o seu desencarne. Então, esse sentimento materno, ele não termina nunca. Por isso que as mães reclamam, que os filhos reclamam, né? Que mãe não larga do pé dele, já viram? Não é assim que faz? Minha mãe não larga do meu pé, porque não tem como. Não acaba essa função, ela não sente, né? Então, independente da idade, ela vai perguntar o quê? Você está dormindo direito? Você tem se alimentado? Você tem procurado médico? Como é que você está? Você tem feito alguma atividade? Você tem rezado, meu filho? Então, o filho não tem idade para a mãe, porque esse sentimento, esse dever com a mãe, esse dever que ela sente em relação ao filho, é muito ampliado. E a gente, né, quando os filhos reclamam,
que a mãe não larga do pé, que a mãe acha que ele ainda é uma criança, eles deveriam ficar felizes em serem tão amados, independente da idade que eles tenham, né? A mãe desencarnada continua velando pelo seu filho. E as mães, alguns falam assim: minha mãe é intrujona, minha mãe quer se meter na minha vida. Acham que a mãe gosta de ser chamada de intrujona? Elas se sentem assim? Não, de maneira nenhuma. Porque é mais forte isso nelas do que o desejo de se conter, né? Alguma coisa tem que ser levada em consideração. Por quê? As mães pensam assim: se eu não falar isso, quem é que vai falar? Se eu não disser isso aqui para minha filha, quem é que vai dizer? Quem é que vai fazer esse serviço? É um serviço ruim, né? Que ninguém quer meter para falar com, ainda mais com jovem. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Ou seja, eu sou mãe, eu não sou amiga, eu não sou a mãe do coleguinha. Então, essa parte da mãe faz parte do ofício dela, os ossos do ofício, né? Digamos, faz parte do currículo de ser mãe. Mãe é um eterno mantra. Escovou dente, escovou dente, escovou dente, escovou dente, um dia aprende. Tomou banho, tomou banho, tomou banho. Já estudou, já estudou, já estudou. E aquilo vai depois na tua vida virando um alter ego, né? Você está lá com, seja a idade que for, tu acaba de almoçar, tu lembra que tem uma voz. Já escovou o dente? Aquilo fica, aquilo cola, né? Serviu. Quantos espíritos chegam na casa, né? Reencarnam e não tem noção básica nem de banho, de tomar banho, de higiene. É aquele espírito mãe que vai ensinar. Vai tomar banho, rapaz. Quantos dias? Ah, não suei, né? Bora tomar banho. Então, e outra coisa, mãe que é mãe não deixa ninguém chamar e nem ralhar com seu filho. Ela que tem a medida certa, né? Ela que sabe o tom. Até daquela palmadinha que a gente fala que na realidade aquilo é um tiro de inquietação. Não vai machucar. É fazer aquele, que eu estou chegando, né? É aquele momento quando o outro já passou do limite. Então, se o marido, né, se o pai da criança ou alguém chega perto para falar, já ela chega que nem uma leoa observando, né? Vamos ver como é que ele vai falar. Porque se falar num tom diferente, ela já se manifesta, porque só ela sabe. Porque mãe nasce com esse poder, né? A gente pode dizer que é um poder. E a gente vai pensar assim, não é pelo fato de ser uma lei de Deus, esse amor maternal, que essa missão seja uma coisa muito fácil de se exercer, porque não é. De uma maneira muito simples, né? Nós resumimos aqui a trajetória dessa mulher mãe, que inicialmente ela terá que se afinizar minimamente com o espírito reencarnante que vai chegar trazendo as suas próprias vibrações. Que tipo de vibrações serão essas? Que tipo de espírito é esse que chega? Então ela o carrega por 9 meses no seu ventre, um momento ali que ela inicia o seu curso, né, de percepção fluídica. Mãe se transforma no médium, porque ela capta as emissões fluídicas daquele espírito, traduz ali com esse psiquismo e, depois de decodificar, ela envolve ele com seu próprio psiquismo. Quando a mãe conversa com o filho, ou sente que tem alguma coisa que não está bem naquela gestação, olha o processo ali, né, que a gente pode falar, que as antenas começam a se entrelaçar, as antenas psíquicas de mãe e filho, elas chegam a um ponto que ninguém conhece melhor aquela criatura do que uma mãe. Ela está ligada psiquicamente desde o seu ventre. E aí a gente começa a entender que ela vai saber dizer se ele está triste, só por olhar, se está alegre. Vai decodificar aqueles sonzinhos que para todo mundo não significa nada. O que a mãe fala? Está com sede, depois que nasce a criança, não fala? Está com sede. Está com sono, mas não fala. Está com sono, eu sei que está com sono. Fez aquele barulhinho diferente, quer comer banana, aquele ali é de banana. E aí você fica, quem não entende, fica assim, como é que ela sabe, né? Bebê não vem com manual de instrução.
mas as mães recebem esse manual via, né, com Bluetooth. Sabe tudo daquela criança ali. E com o tempo, isso vai aumentando. Ela vai reconhecer aquela criança, aquele homem, aquela mulher, no meio de uma multidão e vai falar assim: é ele ali, é aquele ali. O pessoal, como é que você sabe? Conheço de costas. Ele é único, ela é única, é o mais lindo que tem. Olha como é que anda bonitinho. Não é assim? E um dia vai olhar nos olhos dele, do mais nem menos, e vai falar assim: você está mentindo para mim. Que isso, mãe? Está mentindo. Ela não sabe o que é, mas sabe que está mentindo. E não adianta falar: olha para mim e diz a verdade. Pior quando manda olhar, né? Olha no meu olho e diz que está falando a verdade. Porque as antenas estão captando ele o tempo todo. Não adianta, porque ela vai sentir que entrou alguma coisa diferente ali naquela situação. É uma intimidade que a gente pode falar que é visceral, né? Demais. E por pequenas reflexões, nós percebemos que essa missão é muito mais complexa do que imaginamos. Como tudo na lei de Deus, faz parte de um aprendizado, de uma conquista ao longo das reencarnações e pode, como tudo, ser desenvolvido. Desenvolver esse sentimento maternal a que ponto? A ponto de fazer a renúncia de si mesma. É esse ponto que se chega. De uma forma simples, né? Vamos ver algumas questões normais. Período da gestação, né? E da amamentação, tão importantes em que a mulher se doa. Ela doa o seu corpo, ela doa o seu horário de alimentação, ela doa o momento de sono para atender às necessidades daquele ser em formação. É uma doação, né? Então, ela vai continuar nesse processo e um exemplo, né? Às vezes a mãe está ali com aquele único docinho, um pedaço de bombom, e o filho olha e fala: mãe, me dá esse pedaço. A mãe geralmente dá um sorriso e fica super alegre de dar aquele pedaço de bombom. O que é isso aí de uma forma mais simples? Se não é a doação integral, né? Ela não sabe o que faz para ver um sorriso naquela alma. Por isso ela se doa, né? Com tanta integridade. Então, nesse exercício da maternidade, nós encontramos diferentes tipos de mães. E isso é natural pela condição moral do nosso planeta de prova e expiação. Então, nós vamos encontrar vários tipos de mães. Nem todas têm esse grau de abnegação. Mas todas, reparem bem, merecem a nossa gratidão, seja já por permitirem a vida, a reencarnação daquele espírito. Isso já é um processo, né, um momento já de agradecer a vida. Então, algumas mães têm muita facilidade, elas já iniciaram esse processo, esse desenvolvimento maternal em outras reencarnações. Então, são aquelas mulheres que cuidam, que criam de filho assim, que a gente brinca, está com as pernas, né, com a perna nas costas, com uma facilidade incrível, ela sabe resolver, ela dá conta daquela criançada toda. E outras mães ainda estão aprendendo a desenvolver esse sentimento com aquele ser que chegou, na medida em que os laços afetivos forem sendo o quê? Apertados, né? Com a convivência. Por isso a importância da convivência de mãe com filho no núcleo dentro de casa. Por mais que tenha que deixar na avó, deixar na creche, deixar na tia, muito importante buscar e trazer junto, porque é justamente essa ligação que desenvolve cada vez mais esse sentimento. E algumas mulheres,
né, a gente já vai reparar que está tudo em fase ainda inicial de desenvolvimento. Elas ainda não chegaram, nem muito menos ao ponto de fazer renúncia de si mesmo, né? Elas poucas vezes sabem cuidar até da conservação do filho. Muitas vezes nós vamos ver características em algumas mulheres, uma característica mais de fêmea, do que de mãe, no momento que ela está com aquela criança pequena. Então ali ela não quer muito amamentar por causa dos seios, ou ela está preocupada com a gestação em relação ao corpo, ou ela não abre mão da sua saída à noite porque tem um bebê. Lembrando que quando se tem um filho, um bebê, isso é um processo, né, que não há como terceirizar, é a mãe. A criança sente falta ali da mãe, só se não tiver jeito. Então algumas mulheres ainda estão nessa fase desse tipo de desenvolvimento. E a gente lembra, né, da reencarnação, lembrando que o laço de sangue não determina o laço entre os espíritos. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. O espírito, ele é herdeiro de si mesmo. Então, nós começamos... O que conduz essa chegada do espírito nessas famílias, né? Qual é a regra, digamos assim, desse regresso a essa busca pela família? A regra de afinidade, de necessidades que eles têm ali com aquele grupo. Então, muitos vão retornar à Terra em família que eles sejam muito simpáticos. É aquelas famílias que um fala B, o outro fala C, D, E. Aquilo é uma maravilha, aquilo parece até série, né? Série de televisão, que está todo mundo bem, acaba bem, é uma maravilha. Mas, de uma forma geral, essa não é a maioria. A maioria ainda é trabalhar com muita dificuldade. Alguns espíritos retornam para o meio que eles são completamente estranhos, que eles falam: nossa, me sinto aqui um peixe fora desse aquário. Eu não tenho nada a ver aqui com essa família. Mas por que ele foi parar ali? Por uma necessidade daquele grupo e dele mesmo. Eles estão trocando ali aprendizados necessários. Já outros espíritos, né, eles vão ter que se esforçar muito, porque quando se desencarna, nós vamos levar tanto as nossas conquistas como as nossas dificuldades. Então, esse espírito, ele vai, né, com uma determinada pessoa que ele teve dificuldade, ele vai levando aquilo ali no plano espiritual durante um bom tempo, reencarna em outras famílias, mas chega um momento que ele tem que progredir. Aí puxam a ficha dele lá, reencarnatória, e fala: você tem problema aqui com fulano. Só tem um lema, não tem outro. O nome do lema é caridade. Caridade em todo sentido, é de amor. Você vai ter que aprender a desenvolver isso. Então ele olha para aquele grupo e fala assim: nossa, eu vou ter que voltar ali. E isso estremece esse espírito, causa uma baita de uma dificuldade. É natural. E aí até que ele vai ser amparado, né? Prometem a ele: ó, vai vir nessa família, vai vir aquele tio que você gosta, vai vir junto aquele irmão que você também gosta, aquele outro espírito para te dar suporte ali, e vem uma programação. Mas vamos raciocinar que vai ser difícil essa tomada de decisão para que ele venha a aceitar, até que ele aceita e toma um corpo, né? E ocupa aquela família. E a gente pergunta: como é que vai ser então a sua conduta ali? Vai ser uma prova difícil, vai depender muito das suas resoluções, ele precisa ser firme, e também com aqueles outros que estão ali aguardando, porque é a misericórdia divina, através da reencarnação, possibilitando reescrever aquela história. Uma história que já não deu certo, mas agora é a oportunidade. E isso se explica muito essa dificuldade que existem com alguns filhos e mães, filhos e pais, né, ou entre irmãos, vai se explicando essa antipatia
Para a gente entender, a gente olha para o passado. É o retorno dos nossos antigos credores que são unidos, né? Para nos dar uma nova oportunidade a todo aquele grupo, para um novo entendimento. Agora, quem está certo, quem estava errado, quem começou, não vem mais ao caso. Isso já foi. Tem gente que ainda fica se perguntando, mas quem foi que estava certo? Toda essa antipatia terá que ser transformada em laço de simpatia. Então a gente vai perceber que tem alguns pais, tem alguns filhos que não se esforçam para melhorar essa relação. E essa relação tem que ser melhorada. Ali é o momento. Imagina se não viesse como pai e mãe, que obriga ali, ó, aquele cadinho todo dia. Como é que ia ser essa relação? Porque já vem com aquele sentimento. Mas pelo menos tem aquele carinho dentro da família. Então a gente tem que imaginar, aproveitar esse momento, porque a nossa fila, geralmente com credor, são grandes, né? Então a fila é grande, até encontrar outra oportunidade. E do ponto de vista espiritual, né? O que significa ser mãe? Então a doutrina espírita esclarece que se trata de um compromisso importante, porque ao gerar um filho, assume-se um compromisso perante as leis de Deus, oferecendo oportunidade para que um espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir. Olha só que responsabilidade, cabendo aos pais o amparo necessário para a sua caminhada em novos aprendizados. Ele já vem bebê molinho, todo quentinho, gostosinho, para a gente não saber muito o que aconteceu com a gente no passado. E a oportunidade de ensinar o certo está ali. Não é de botar ele como um bibelô da casa. Ele veio para ser ajudado também. E a gente vai lembrar que a cada pai e cada mãe, Deus vai perguntar: o que fizeste da criança que foi entregue aos seus cuidados? O que você fez dela? E que a gente possa responder, né? Esse seria o ideal. Qual seria o ideal? Senhor, eu ensinei a te amar e a viver dentro das tuas leis, não só pelas minhas palavras, mas acima de tudo pelos meus exemplos. Porque pode-se falar, as palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta a criatura. Aquilo não vai ser esquecido, não, nunca. E lembramos também de muitas mulheres que não conseguiram ser mães biológicas nessa reencarnação dos seus filhos, mas vão buscá-los através dos institutos de adoção. Serão mães de netos, mães de sobrinho, serão de alunos, elas terão aquele sentimento maternal, enfim. Em todas elas nós vamos perceber a linda maternidade, né, que é esse elo de amor que envolve as criaturas. É esse olhar diferente. A gente fala em professora, a gente lembra de educadora, porque toda mãe é sempre uma grande educadora moral. Então, por isso que a gente vai reencarnar na casa lá da Dona Maria, da Dona Nadir, da Dona Carmen, da Dona Brunilde, que eu me lembro sempre, né? Por quê? Porque elas têm muito a nos ensinar. Elas não precisam ser famosas, não. É ali que está o aprendizado de paciência, de amor, de resistência, de fé. É naquelas casas que a gente tem que vir morar. E elas nos ensinam desde novo o quê? O afeto, o valor de um beijinho, de um sorriso, aquele olhar de ternura, mesmo chateada, depois ela dá aquele olharzinho, né? Entendendo, aquele cafuné gostoso. São lembranças de mãe, aquelas musiquinhas que nos fizeram sentir protegidos para dormir. A maioria esquece, né? A gente vai crescendo, mas esquece que um dia foi esse bebê, foi essa criança acalentada, foi aquela alimentação no capricho, o cuidado com os nossos estudos, aquela repetição incansável sobre os nossos comportamentos, né, com o objetivo de nos preparar para a vida em sociedade,
Você deu bom dia? Você agradeceu? Você disse obrigado? Você falou por favor? Mas é assim que se fala? Isso aí é educadora moral. Isso não é na escola, não. Isso se aprende em casa, não é? Não mexe nas coisas dos outros, não. Como é que está mexendo, relando as coisas dos outros? Isso é seu? Isso é de quem? Devolve e pede desculpas. E é ela quem vai ensinar o filho a amar o outro como a si mesmo. Meu filho, você gostaria que fizesse isso com você? Então você não pode fazer com ele. Vai ensinar a ser gentil. Divide a sua merenda. Não vai ensinar a ser egoísta, não. Vai ensinar a dividir, a emprestar, a ser honesto. Não arranja confusão na rua, não. Vem para casa, que casa é o lugar que a gente conversa. Não fica aí na rua, não. Essa é a mãe. Respeitou o professor? Olha a importância. Não é quem é ele para falar contigo? Ele é o professor. Ele é o professor. Algumas coisas estão esquecidas. Se a criança está desrespeitando o professor, tem pai e mãe desrespeitando o profissional. O mais velho pode não concordar, mas é respeito. Então, são coisas muito simples que são essas mães que fazem. A mãe ensina o filho a buscar um socorro espiritual, né? Meu filho, quando você estiver se sentindo em perigo, faz uma prece, conversa com Jesus. Ela vai ensinar a amar a Deus, vai falar de Deus, pelos seus exemplos. Que exemplo? Naquelas noites que a mãe passa, né? Em claro, cuidando do filho. Quantas vezes o filho fica doente, é aquela mãe que está ali passando a noite e rezando, conversando com Deus a nosso respeito. Parece até que está em negociação, né? Senhor, eu sei que ele é seu filho antes de ser meu, mas olha só, depois que o Senhor botou ele aqui comigo, me apeguei, né? Então, vamos entender isso aqui, Senhor. Me ajuda a resolver essa situação. Então, ela vai fazer tudo ali naquela conversa com Deus para dar certo, porque ela sabe, né, da importância daquele seu pedido, que ele é fervoroso, que quando a mãe precisa se ausentar fisicamente, né, não pode naquele momento acompanhar o filho, o que geralmente ela faz? Te entrega aos cuidados de Maria, porque Mãe Santíssima, ele fala para ela, Maria, cuida dele por mim. Chico Xavier disse que as preces das mães arrebentam as portas do céu. A mãe, quando está desesperada, né? Ela já entra em pronto-socorro, ela já sai empurrando, ela já vai levando o filho. Imagina a prece da mãe chegando no céu da mesma maneira. Gente, dá licença, que esse aqui é o caso de filho. Então a gente vai reparar a força dessa vibração, a força que isso possui. Isso é um trator de pensamento, né? Que a gente fala assim, que motor é esse que move essa mãe? E as mães também nos ensinam. Quando a gente pensa assim, mãe ensina sobre paciência, não ensina? O que ela fala? Espera só a gente chegar em casa que tu vai ver só. Espera. Ensina a contar. Contar até 3. Quando eu chegar no 3, lá em casa primeiro a gente chama, né? A ideia do educador. Depois a gente chama Freud, psicanalista. Se não der certo, a gente chama Lampião, rei do cangaço, e já vai aquele chinelo varetando, né? Mas isso não pode mais, isso foi lá atrás, né? Então, o valor da verdade, né? Olha para mim, olha nos meus olhos e fala a verdade. Quando a mãe falava isso, ela já sabia de alguma coisa, alguma vizinha já tinha contado. Quando ela falava sobre o futuro, né? Mais tarde você vai me agradecer. A gente aprendeu sobre o futuro, olha só. Você vai ter seus filhos e espero que eles sejam iguais a você. E aí você vai ver o que é bom para tosse. Aí já aprendemos sobre o futuro. Aprende que a gente não é o único. Você não é todo mundo. Não é assim? A gente descobre que está inserido. E o tamanho do amor de mãe.
mamãe te ama mais que tudo. Não é assim também? Tamanho de mamãe. Aí às vezes os filhos falam: você acabou de brigar comigo. Briguei, beijo, abraço, brigo de novo. Deus e mamãe. E o tempo? Porque a mãe fala para o filho: faz sim, porque vai dar tempo. Né? A mãe adora falar isso. Já que elas conseguem tempo, porque elas possuem uma incrível capacidade de organização de tempo, a mulher. Negocia os minutos da sua vida pessoal, profissional, junto com as atividades dos filhos. Que baita administradoras que são essas mulheres. E não fizeram curso em faculdade, não tiraram pós-graduação, nem nada não, hein? E ainda tem gente que vai querer ensinar como é que uma mulher resolve aquela vida ali. Ela fala: já nasci sabendo, não é? Todas as mães, de acordo com as necessidades, elas vão fazer às vezes de quê? Elas são enfermeiras, elas são médicas, mãe é professora dentro de casa, ela é contadora de história, ela faz mágica para o filho, ela é descobridora, os negócios somem, ela aparece, ela sabe rezar o filho, ela é psicóloga quando ele está com problema já na adolescência, ela é policial, porque ela vai lá na rua para descobrir umas coisas dele, né? Então ela tem tantos poderes, essa mulher, ela é tão poderosa que chamam ela de mãe. Olha, aí depois que os filhos vão para a terapia para falar delas, né? Mas é problema deles. Vão falar de mãe de qualquer maneira, ou porque ficou assim, ou porque não deu essa atenção. Vai ser sempre a questão da mãe nas salas, né, com os psicólogos. E esse amor vai ser manifestado de várias formas, cabendo a essas mães um difícil aprendizado. Aí sim é o maior aprendizado, que não é amar aquele espírito, é aprender a dosar esse amor. E estamos todos aprendendo. Então ela fez a conquista, ela aprendeu a amar. Agora vem a dificuldade, aprender a renunciar. E como é difícil dosar essa energia e essa brandura, né, das relações, nem uma liberdade exagerada, nem aquele apego excessivo. Filho é igual aquele passarinho na mão, se apertar muito você mata, se você abrir muito ele cai no chão. Então tu fica assim, ó, sim, não, seja, né? É essa negociação que você passa a ter. Cuidado para não ter distúrbio de afeição possessiva, aquela ternura descontrolada, aquelas mães que isolam o filho do mundo, colocando eles numa redoma, sem permitir que eles aprendam, fazendo-os acreditar que são melhor do que os outros, ou que o outro é um problema. Isso é uma questão que tem que trabalhar. Processos de chantagem afetiva, principalmente adolescência, né, com criança, conflitos de ciúme, o narcisismo querendo viver as suas necessidades na vida dos filhos, fazendo esse processo de transferência na realidade. E o lar é para ser uma escola bendita, né? Não um pouso de neurose. Então essa mãe também vai ter que aprender a se disciplinar e lembrar que a autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade moral pertence sim aos pais, diferente de autoritarismo. Outra questão, algumas tratam as crianças como se fossem adultas e outras tratam os filhos adultos como se fossem crianças. Olha a questão do equilíbrio. Então, às vezes as mães, por amarem demais, acabam sufocando esses seus filhos, e outras mães que amam esses filhos, mas que não sabem o momento de deixar que eles caminhem por si mesmos. Aí é o momento da renúncia. Aí é esse momento que a gente chama difícil. A mãe, ela parece uma estaca, tutor de uma plantinha, que você coloca ali do lado, para a plantinha não envergar, não é? Para ela poder subir melhor, você não bota ali aquela estaquinha? A mãe coloca para essa plantinha subir. Assim a mãe.
No início da vida, o filho tudo chama mãe, mãe, é mãe o dia inteiro, berra mãe o dia inteiro. Chega uma hora que ele subiu. Aquela estaca não está servindo ali muito mais para nada, não é? E aí a gente começa a lembrar que aquela estaca se tornou desnecessária. Olha só que palavra, uma palavra razoável. Da mesma forma, o filho vai construir a sua história, a sua vida, vai aprender a se responsabilizar pelos efeitos das suas escolhas, não é? E a mãe vai ter que ir saindo de cena, porque é ele que vai ser o protagonista da sua história, do seu filme. Quando essa mãe fez um bom trabalho de mãe, naturalmente elas se tornam desnecessárias. Isso é uma questão natural. Ela não é mais necessária. Alguém gostaria de ter um filho com uma dependência doentia como um adulto? Então, isso não quer dizer que o amor acabou. É muito importante. É apenas dar espaço, né, para que o outro aprenda e experiencie a fazer do jeito dele, do sonho dele que é diferente do nosso, projetos diferentes, e vai ter seus acertos e erros naturalmente, mas é o que as mães chamam do ninho vazio. Olha quantos anos ali juntinho com aquelas antenas entrelaçadas, e um dia ela não é mais necessária. Meu filho quer que eu prepare uma comidinha para você? Não, mãe, já comia. Meu filho, você vai passar aqui? Não tenho tempo, mãe. Como assim? Não parava de me berrar. Foram décadas me berrando para tudo, até para achar um brinquedinho, Playmobil, caiu embaixo da cama. Agora ninguém me quer nem para me servir um copo d'água. Fui despedida. É difícil, não é? E eles querem que se entenda isso rápido. Você tem que ter um jeitinho para sair. Você tem que ter um jeitinho. Não demorou 9 meses naquele processo. Tem que ter um jeitinho. Por isso a gente tem que compreender as mães. É muito amor que foi ali investido. E agora acabou. Então é um processo para ela também. E isso é um processo do filho com caridade, de entender esse tempo necessário. Então nós sabemos que uma mãe, ela é cheia de boas intenções, mas ela também falha, ela também erra. E nesses momentos, ela ensina ao filho a humildade quando ela se desculpa, quando ela pede perdão, quando ela não guarda mágoa. Olha, sempre aprendendo. Quando a gente se abraça e fala assim, olha, não importa mais o ontem. O ontem já aconteceu, né? Vamos tentar rever essa nossa dificuldade, porque o importante é não deixar aquele iceberg crescer entre nós na casa. Eu não vou falar. Ele me desobedeceu, ele me desrespeitou, ele me não vou falar com ele. Aí o outro também fica bicudo e também não fala. Quando vê, aquilo já se arrastou por quanto tempo? Aquilo vai criando um iceberg, não sabe nem mais se aproximar. Isso é que tem que dar atenção, porque o amor é que vai derreter aquele gelo. E quem é que vai dar esse passo? Não importa, principalmente é a mãe sempre. Mãe não tem essa vaidade, não tem esse orgulho não. O outro está ali mesmo para esse papel de aprendizado. Já ensinou? Agora vem cá, me dá um beijo, me dá um abraço. Tem vergonha? Não, não tem vergonha não. Sou mãe. Que negócio de vergonha é esse? Vergonha é você de passar por essa situação, não é? Então a mãe tem sempre uma saída. E esse amor de mãe é tão grande, ele é tão grande pelo filho, porque quando a gente precisa perdoar alguém, que a gente tem uma baita dificuldade, o que a gente imagina, né? Coloca o rosto do filho e da filha naquele corpo ali e fala assim, ele não teve essa intenção toda, e se torna advogado, né? E muda a história. O que eu faria se fosse meu filho ali? O que nós fazemos quando são eles que erram? A gente pode falar,
Mas vai alguém falar, não, não foi bem assim também não. Olha, ele fez isso, ela fez isso, por isso, por isso, por isso. Aí já se elenca, né? É uma defesa que parece um tribunal ali, né? A mãe é a melhor advogada de um filho. Então, a gente vai observando que fica mais fácil perdoar quando a gente lembra do filho. E realmente é muito mais fácil superar as nossas dificuldades de relacionamento, porque o nosso problema como espírito, nossas dificuldades são na área de relacionamento. Nós somos criaturas muito difíceis, trazemos marcas de convivência complicada. São essas nossas maiores dificuldades. E a gente veio para fazer diferente. E a gente veio para reescrever e passa tão rápido. Passa tão rápido. A gente nem lembra mais o motivo. Aí fica às vezes aquele gelo no meio da conversa. E alguém tem que ir ali. Quem é que vai ali? Aquele que já tem mais maturidade, aquele que já conhece Jesus, aquele que sabe que a parte dele ele vai fazer da melhor forma possível. Então, é melhor que resolvamos isso como mães e filhos, como pais. Lembrarmos do socorro da prece nessas situações para nos fortalecer. Então, às vezes a casa está com aquela dificuldade, aquelas situações de muita briga. O que a gente busca? Busca a prece, busca o culto no lar, porque quando Jesus adentra, né, o portal do lar, a paisagem espiritual ela é modificada. Todo aquele recinto, as proteções espirituais são atraídas pela luz que desenvolve no lar, que faz a sua prece, que faz a sua oração. Então aquelas expressões de desarmonia vão sendo substituídas pelo um contágio, né, do amor do Cristo. Olha a importância disso. Como é importante os pais terem o culto no lar, pelo menos uma vez por semana, conversar de Jesus, mas não de uma forma teórica, não usando ali o culto no lar para dar bronca em filho, não, nada disso. É aquele momento de trazer aquela passagem ali de Jesus, que Jesus conta, para o dia a dia, para o momento da escola, para os coleguinhas. É traduzir mesmo de uma forma muito simples, porque o Evangelho é para ser muito simples. Muito simples. O que não é só para entender, é para sentir, é para ter empatia, se colocar e desenvolver os nossos sentimentos. Não é assim? Então é acender as luzes da compreensão no lar. E chegando o nosso horário, vamos lembrar, né, que nós somos mesmo criaturas com dificuldades. Nós reclamamos de tudo. Muitas vezes a gente reclama, quando mais novo, das reuniões familiares, que tínhamos que fazer o almoço das mães, das tias, das avós, que a gente deixava de fazer outras coisas. E aí, né, porque é um momento que as mães adoram. A gente sabe que é uma data que tem um fundo comercial, mas dentre as datas comerciais, é uma data justa de se lembrar dessa mãe, que geralmente a gente pergunta, o que a senhora quer? Não quero nada, eu quero que vocês se deem bem, eu quero que você e seu irmão e não sei quem fiquem em paz. Mas se vier com agrado vai ficar mais feliz ainda. Né? Então, elas gostam de passar esse Dia das Mães com os seus pintinhos ali em volta dela. Por favor, não fiquem no celular nessa hora. Deem um tempo de qualidade, né? E depois que elas partem para o plano espiritual, nós choramos de saudade. Aí é o Facebook, o Instagram, com aquele bando de mensagens pós-morte. Mas muitas vezes, quando vivas, não foram valorizadas. E aí a gente pergunta, enquanto está a tempo, aproveitem essas mães, que falta nos fazem o seu olhar e o seu carinho. E muitas vezes nos perguntamos, o que é melhor, ter tido mãe ou ser mãe?
Eu não sei responder. Será que encontraremos no mundo alguém, algum dia, que nos ame tanto quanto aquela mulher nos amou? Muitos de nós não encontraremos uma pessoa que faça tanta renúncia. E quando essas mães e os filhos se encontram, né, em planos diferentes, né? Plano material de encarnado e o plano espiritual. Primeiramente, vamos lembrar que para o verdadeiro amor não existe barreira. O amor é eterno, é infinito. E os nossos pensamentos serão levados, nossos sentimentos, pelas suas vibrações, onde quer que esteja o nosso tesouro. A gente vai lembrar do evangelista Mateus, no capítulo 6, né, quando Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E é para lá que os nossos pensamentos vão. Na realidade, algumas pessoas falam: eu já perdi a minha mãe. Não, ninguém perde ninguém. É impossível perder um coração amado dentro do infinito amor do amor de Deus. Ninguém está perdido. Podemos estar ligados a eles, ofertando sempre uma prece, um pensamento de amor, né, de esperança. E aquele momento que a gente busca nos recolher, né, nesses dias especiais, e ofertar-lhe uma prece sincera, não precisa ser grande, mas uma prece de gratidão. E ainda diz assim: olha, essa prece eu vou te mandar com um buquê de flores que eu estou aqui imaginando. As cores que você gostava, estou botando nesse buquê. E ainda vai com um cartão assinado assim: não existe a Deus, existe Deus. Então, até breve, porque em breve todos nós nos reuniremos com muita paz e amor do seu filho e da sua filha. Tenho certeza, né? Qual a mãe que não vai gostar de receber essa lembrança com um cartãozinho? E para terminarmos, possamos encerrar esse nosso estudo muito singelo com um agradecimento sincero a todas as mães encarnadas e desencarnadas, que eu tenho certeza que esse amor está sempre junto a nós, nos protegendo, nos ajudando, zelando e intercedendo pelos seus filhos. Agradecemos à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, por representar na terra o ideal de amor maternal, que esta benfeitora, Mãe querida, acolha-nos como mães e como filhos, no indestrutível elo de amor. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.